Oi, Lu. Vamos ver se a Denise volta. A gente estava fazendo a live aqui e caiu. Esse Instagram não tá muito confiável esses dias. A gente está falando sobre gestão de processos, né? Gestão de processos com a utilização, né, das leis das constelações familiares. A Denise entrou, deixa eu chamar ela aqui. Oi, Fabi. Vamos lá, tá vendo? Eu até questionei paralelamente Ai, como é que estava a internet, caramba. se era a minha ou se era a tua. Daí realmente é a tua internet. Eles me ouvem e o teu fica travando. Fica Mas a gente travando, vai é. lá. Vamos lá, vamos lá. A Bom, gente vai lá. só que é engraçado que esses problemas eles têm acontecido muito no Instagram. Quando eu faço minhas reuniões pelo Zoom, os treinamentos pelo Zoom, funciona normal. E me diz uma coisa, tu não quer. Ah, não, mas o Zoom é fechado, agora para a gente ir para lá não daria. Agora não dá. Bom, a ideia, gente, para quem está chegando, obrigado para quem voltou. A ideia aqui é a gente falar, né, da utilização das três ordens, né, das leis do amor que o Bert Hellinger trata. A Denise, a utilização delas, esse pensamento sistêmico dentro da gestão de processos. E aí eu convidei a querida Denise, que trabalha com gestão de processos em cartórios, né, para a gente trocar um pouquinho de ideias, de informações a respeito, e ela estava falando justamente das ordens. Então, falou do Isso. pertencimento, e aí vamos ver se agora segue. Então tá, vamos lá. Então, a primeira lei, pertencimento, né, que todo mundo acredito que ouviu. A segunda lei é a ordem, né, a hierarquia. Quem vem primeiro, e quem vem depois. Então, na constelação familiar seriam os pais, só para exemplificar, né, ter um exemplo, vem antes dos filhos. Na empresa, o líder vem antes da equipe, né? O empreendedor vem antes da equipe, o titular de cartório, para aqueles clientes de cartório que estão aqui, vem antes, né, das suas equipes. E a lei do equilíbrio, né, que é a terceira lei, que são as pessoas que são pares, né? Na constelação familiar seriam os irmãos, né? Mas ainda assim tem uma ordem aí, né? Entre os irmãos, quem nasce primeiro, né? Que tem que ser respeitado. E as amizades, né? Por exemplo, eu tenho uma relação de amizade com uma pessoa, é um equilíbrio, né? Dois Uhum. amigos, quem é que chega antes? Ninguém chega antes, né? O casal, né? O marido e a mulher, é equilíbrio. Ninguém chega antes, os dois chegam juntos. E na empresa seriam os colegas de trabalho, né? Equipe diretiva é a mesma ordem, equipe de supervisor é a mesma ordem, equipe operacional, a mesma ordem. Né? Óbvio que a gente considera ainda a questão de temporalidade, né? Para valorar a organização desse equilíbrio para realmente Uhum. existir um equilíbrio dentro da organização. E, Fábio, uma coisa bem legal que eu faço e que de repente é que eu posso contribuir com as pessoas que estão aqui, quando a gente vai para uma reunião, a gente coloca as pessoas em ordem de chegada dentro da empresa. Não Uhum. por ordem de idade, que no caso familiar a gente colocaria em ordem de Sim. idade, né? Mas na empresa a gente coloca em ordem de chegada na empresa, independente do cargo deles. Por que isso? Porque daí valoriza quem chegou antes, né? Por exemplo, a pessoa dos serviços gerais, ela chegou antes que o gerente dentro da empresa. Ela vai sentar na cadeira anterior a esse gerente. Então, ordem realmente de chegada. E tu não imaginas como a reunião funciona. Ela flui, ela gera resultado. Então, lá na nossa empresa, o pessoal já sabe o seu lugar na hora de sentar na mesa ali de reunião, né?
sempre na ordem de chegada da direita para a esquerda, né? Assim o pessoal chega e senta dentro da organização e flui maravilhosamente as reuniões. É uma boa dica. E daí, em casa aqui, a gente também faz isso na hora do almoço. A gente senta na ordem na mesa também. Nunca mais as crianças brigaram na mesa. Em casa acho que eu teria um problema, porque eu sou 4 meses mais velha do que o meu marido. Uhum. E aí, Mas aqui, sabe, eu também sou mais velha que o meu marido. E daí, mas a gente dá a hierarquia de pai e mãe, sabe? isso, então, isso que eu ia falar. Então, tem que respeitar o lugar E, dele, né? O pai, a mãe, aí o segundo filho, o terceiro. e, exatamente. Então, boa dica para as reuniões dentro das organizações. A gente consegue fazer isso bem tranquilo. Uma outra coisa legal, assim, que eu utilizo como prática, às vezes na tomada de decisão. Por exemplo, assim, um gestor, a gente sabe quando o gestor já tem uma decisão tomada, mas por algum medo interno, ele não consegue tomar aquela decisão, né? Vou pegar um exemplo bem fácil assim de entender. Eu quero demitir uma pessoa, só que eu sou muito grata pelaquela pessoa, ela me ajudou muito dentro da empresa, ela construiu junto comigo, só que agora não está funcionando mais, né? Uhum. E a pessoa também já não está mais gostando de trabalhar lá, porque se não tem o fluxo de um lado, não tem do outro também, né? Sim. Então, sempre tem a mão dupla em relação a isso. E às vezes a pessoa não consegue tomar a decisão, ela fica assim com aquela culpa gigante, porque por muito tempo aquela pessoa contribuiu e seria uma ingratidão fazer um processo de demissão. Quando a gente percebe que já é uma decisão tomada da pessoa e ela só não está conseguindo, a gente faz uma constelação de âncoras, né? Para ajudar ela nesse processo. Tu já utilizou essa ferramenta, Fábio? Acho que a Fábio travou ali um pouquinho. Vamos ver se eu consigo seguir aqui. Fábio, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Fábio? Pessoal que tá ouvindo, Fábio? Ela tá com um delay ali. Oi, Fábio. Pessoal que tá me ouvindo aí, tá ouvindo a Fábio? Mandem aviãozinhos para estarem conosco em aviãozinho. Fábio, tô seguindo aqui para ver se a tua internet volta. A Fábio, o pessoal está dizendo que tu travou. Eu vou, eu vou seguir aqui, daí se cair aí. Ah, voltou, Fábio, voltou. Eu Voltou. tô ouvindo normal. Para mim nem parou. Pode seguindo. É. Me conta, tu já usou as âncoras de sol? Já usei sim. E eu E gosto. funcionou bem para ti? Sim, porque você percebe, né, o campo da informação que está ali naquela âncora, né? Então é muito Sim. interessante, principalmente nesses casos de decisões, a pessoa perceber a informação que a gente deposita ali naquela âncora, né? Exato. Então, para o pessoal assim que não tem ainda experiência nisso, âncora de solos, a gente sente aquela decisão. Então, a gente coloca as opções, né? Normalmente eu uso 4 opções, Fábio. Eu uso a opção um, a opção 2, a opção 3 seria nenhuma das respostas anteriores, e a opção 4 seria uma soma das duas opções, que é o Tá. que daí ele me abre todas as possibilidades para eu olhar para algo que eu ainda não enxerguei, né? E me ajuda nesse processo decisório.
Então, quando eu percebo, e também tem que ser um momento certo, não pode ser em qualquer momento, eu questiono se a pessoa tem interesse, né, da gente olhar para isso e sentir a decisão, sendo que a decisão é a pessoa que toma. No processo de consultoria, a gente não decide nada, né? A gente só sugere. Então, a gente faz a âncora de solo e adivinha qual é a resposta que dá? Sempre é a resposta que a pessoa já tinha tomado a decisão. Claro, claro. Então, era aquilo que o coração dela já estava dizendo. Eu costumo dizer, Dê, que a gente tem todas as respostas para as nossas aflições. Todas. Sim. Uhum. A grande dificuldade é a gente aceitar o que a nossa alma, o que o nosso coração está dizendo. Então, Exatamente. sei lá, um exemplo. A pessoa está passando por diversas dificuldades. Vamos trazer um exemplo profissional para ficar mais fácil. A pessoa não sabe se ela sai da empresa ou se ela fica. É um trabalho que ela está cansada, mas é o trabalho que dá o sustento dela. E aí, internamente, qual é a resposta? Sair. Eu quero sair. Se eu estou com dúvida, eu decidir. Só que aí a gente não toma a decisão porque fica no controle, né? O que eu tenho que fazer, eu não posso abandonar, mas como que eu vou arrumar outra coisa? O que vai me sustentar? Tudo isso, né? Eu, como trabalho na área de processos, eu falo, tudo isso a gente entrega lá para a mente racional, para o planejamento. Mas a resposta a gente já tem, que é sair. Como você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? De que forma você vai estruturar? Aí a gente passa para uma outra esfera. Porque, assim, existe essa necessidade de... Não é que necessidade, mas existe uma dor aí de ter que desapegar, de ter que confiar em algo que a gente não sabe como vai ser, né? E a partir dessa decisão tomada... trabalhar, porque eu vou ter que montar, nesse exemplo que eu dei, toda uma estrutura para poder sair de um trabalho. E isso acontece em todas as nossas outras aflições. Um casamento que não tá bom, um filho que está com determinado problema, enfim, a gente sabe as respostas. Então, eu queria encorajar a todos para a gente confiar. Confia na alma, confia no que está dizendo. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem, né? Por exemplo, agora mesmo, o processo de pandemia, era um dia de cada vez. Então, assim, agiu, confia, né? E daí a gente olha para trás e olha o fluxo, se funcionou, beleza, esse é o caminho que eu tenho que seguir. E daí a vida fica mais leve. Verdade. Uma outra questão, assim, quando a gente está no processo de decisão, é olhar para aquilo que atende a todos, aquilo que leva o bem para todos, né? É o ganha, ganha, ganha. Não é só ganha, ganha, né? Nós duas temos que ganhar, mas todo o público que está aqui nos ouvindo também tem que ganhar. Então, essa é uma decisão para o mais. Agora, se alguém estiver perdendo nesse processo, é sinal que é a decisão é errada. Né? Se só nós duas estamos ganhando e o terceiro, né, o nosso público que está nos ouvindo aqui não está ganhando nada, nunca vai funcionar essas nossas lives. Não vai ir para frente, não vai ter o fluxo desejado, não vamos ter mais seguidores, enfim, né? A serviço, né? E interrompe o fluxo. Então, isso também é bom olhar, porque às vezes a gente está com uma decisão boba para tomar. E toma a decisão errada, porque parece que é benéfico, mas não olha para todas as partes. É muito interessante isso. E como o fluxo acontece quando a gente toma a decisão correta. Para atender todas as partes, todas as necessidades. E trago aqui o teu instituto, que é um exemplo disso, né? Eu participei de todo o processo teu decisório para abertura do instituto, muito sofrido, faço, não faço, abro, não abro, né? Largo, não largo. Né? Largo aquilo que é seguro, não largo. E olha o sucesso que tá. Porque
se desafiou, está atendendo muitas pessoas, o serviço de muitas pessoas e cada vez mais agregando valor à atividade. Então, isso é muito legal e a gente pode ter isso nas nossas atividades profissionais, mesmo sendo empregado ou sendo empresário, não importa, né? Você sabe que uma frase que fica ecoando na minha cabeça, assim, quase que todos os dias, é a voz do Toma com aquela pergunta: isso está a serviço de quem? Isso. Isto serve a quê? Então, para tudo que eu vou fazer, né? E aí eu gostaria de deixar essa frase ressoando também para vocês, porque assim, é muito mágico. Quando a gente vai, sei lá, fazer uma implantação, fazer um projeto, desenvolver um projeto, abrir uma empresa, criar um produto, mudar uma estratégia dentro da organização. Isto serve a quem? E o sucesso está quando serve a muitos. Verdade, isso. Nós, nesse processo da pandemia, para te ter uma ideia, nosso faturamento caiu para 10%. E muitos clientes resolveram parar com tudo porque ficaram com medo, né? Não sabiam o que ia acontecer. E nós começamos a fazer um trabalho para fazer uma mobilização para o mercado voltar, né? Muitas lives mostrando que muita gente já estava saindo do pânico, indo só para o medo, foram etapas, né? Naquele processo inicial lá. E daí, para minha equipe, nós temos um mapa do Brasil lá, que eu amo o mapa, e daí a nossa visão é estar em todos os estados brasileiros. Então, nós temos um mapa lá, que ele é um quebra-cabeça, mas ele é gigante, assim, tem uns 2 metros de altura. Cada estado é uma peça desse quebra-cabeça. E a gente vai marcando com uma bolinha vermelha aonde a gente está. Eu estou aqui na parede da minha logomarca, e daí então tem uma bolinha tipo essa aqui, onde a gente vai colocando no estado onde a gente começou a atuar. Tá. Daí, nós sentados lá, trabalhando, planejando e vendo, trabalhando muito de graça, né, para fazer o mercado voltar, reagir e tudo mais. E daí a gente dizia assim: olha para o mapa, a gente tem que ajudar aquele povo lá. O mapa é o nosso norte, é o nosso combustível para a gente ajudar as pessoas, são elas que precisam. Então foi muito legal isso. Para quê? Né? Para ajudar as pessoas. Eu acho que por isso a gente retomou. A gente conseguiu voltar, a gente já está recuperando quase todo o faturamento de antes da pandemia. Então, já estamos mais solidificados de novo, mais conhecido no mercado do que antes, né? Então, a gente está colhendo aquilo que a gente aparentemente deu de graça, né? Mas ele tem um retorno depois, porque a gente contribuiu, aquilo fez sentido para as pessoas. Sim. E eu recebo cada depoimento, Fábio, das pessoas dizendo assim: ai, muito obrigada por tu estar ajudando, fazendo esse movimento. Só que às vezes eu nem tinha aquela intenção de, com aquele público, com aquelas pessoas em si. E tocando essas pessoas, então, o quanto mobilizou a vida dessas pessoas com esse processo. E daí, voltava cada vez lá para o nosso curso, né? Dizia assim: tem que ajudar muitos, isso tem que ter um objetivo maior. E aquela nossa última dinâmica lá do novo, nossa, aquele novo lá, menina, eu só enxergava aquele novo. E agora o discurso do povo é o novo, né? Exato. O novo normal. E eu digo assim, o novo eu já tinha visto ano passado lá, né? Verdade. Dê, deixa eu te perguntar uma coisa, até para outras pessoas que não são seus clientes, que eu acho que deve estar aqui assistindo e que vão assistir também depois, que eu espero conseguir gravar isso aqui. Cartório é um serviço que todo mundo usa ou já usou, vai precisar usar em algum momento da vida, né? Do início, né? Registro de nascimento, a gente tem de cartório, e morreu, tá lá no cartório de novo. Olha, isso é interessante sob o ponto de vista do processo, hein? Você pega a entrada e a saída do indivíduo.
Isso, ó, até tem um material sobre isso, só te interrompendo aí um pouquinho, mas a gente nasce, agora tem contrato de namoro, né? Tem contrato de união estável, daí tu casa no cartório, tu adquire imóvel, tu registra a tua empresa, né, no cartório do Uhum. MTDPJ, tu registra associação, instituto, tu faz protesto para as tuas empresas, né? E depois morre, né? Então, toda a tua vida depende do cartório. Até a gente percebeu que cartório, nesse momento de pandemia, era um serviço essencial para a sociedade. Então, a importância deles retomarem, voltarem, sair do pânico, Uhum. do medo e ajudar a economia do país a voltar a funcionar. Sim, exatamente. Então, e aí eu conheço a parte de gestão de projetos sob o ponto de vista de empresas, né? Que é essencial para a sobrevivência lá. Você ter um bom planejamento de produto, boas estratégias de marketing, venda, faturamento, para onde que essa empresa está indo, onde que ela quer chegar, enfim, essa é a minha vivência. E dentro do cartório, como que funciona essa? Aí é a curiosidade até minha, gente. Se vocês não tiverem interessado nesse assunto, fala, pula essa pergunta que depois eu ligo para ela e pergunto. Mas assim, ó, dentro do cartório, como que você faz essa gestão de melhorias de processos internos? Isso. O cartório é uma delegação. Travou. A Eu pessoa acho tem que que passar num concurso e ela recebe o cartório. Ela é uma pessoa física que fica à frente do cartório com personalidade jurídica. E é muito tá. difícil passar em concurso de cartório. É mais difícil do que juiz, desembargador, enfim. E a pessoa tem que administrar o cartório como se fosse uma empresa, porque ela tem que gerar, ela tem que se autossustentar. Não vem nenhum recurso do Estado para bancar algum serviço que o cartório presta. Ele que tem que gerir esse negócio. Então, a gente faz planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, a gente atua em todas as áreas: gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de clientes. Mesmo eles não vendendo, porque eles têm uma circunscrição, quem mora naquela área tem que registrar naquele cartório, né? Uhum. Quem nasce e mora numa residência no endereço X tem que registrar naquele cartório do endereço X. Só tabelionato que consegue fazer independente do lugar. Então, a pessoa é obrigada a ir lá, mas mesmo assim a gente tem que fazer uma gestão desse cliente, ver o que ele está gostando, o que ele não está gostando, o que pode melhorar. Na gestão de indicadores, de resultados, a gente trabalha também com gestão socioambiental, porque é importante hoje devolver para a sociedade aquilo que se recebe dela, né? Trabalha toda a estratégia da organização, com revisão de planejamento estratégico periódico, com análise de relatórios gerenciais periódicos. Então, ele é como se fosse uma empresa. A Sim. única coisa que não tem é o marketing, que eles não podem se autopromover, mas institucionalmente eles podem estar divulgando os seus Tá. endereços, seu site, seu Instagram, mas ele não pode Uhum. dizer assim, ó, vem no meu cartório que o meu cartório é melhor que o outro. Isso não Entendi. pode por lei, né? Uhum. Mas ele tem que funcionar como uma empresa porque ele precisa se autossustentar. Sim. E aí, quando a gente fala, voltando aí para a história das constelações, qual foi o desafio, assim, que você já realizou dentro de um cartório, que você utilizou as constelações, um case, né? Que você usou, não digo as constelações, mas assim, esse olhar sistêmico, essa visão sistêmica que você aplicou e você falou, nossa, era assim. E depois que eu utilizei essa ferramenta, ficou desse outro jeito, ficou melhor. Sim, por exemplo, tinha um cliente lá que era muito grande no sentido tinha 200 colaboradores, então era muita gente, né?
E nós iniciávamos o processo de implementação, só para te explicar um pouquinho, a gente ia, né, antes da pandemia, né? O que o Uhum. caso foi. Então, ia lá, ficava uma semana trabalhando, voltava para casa, ficava enviando material online, acompanhando esse monitoramento, e depois de 40, 50 dias a gente retornava para ver se aquilo que estava previsto ser feito foi feito e implementar novas ferramentas. Uhum. Então, eu ia lá, implementava, ficava tudo combinado, tudo organizado, rodando. Quando eu voltava, eles tinham desistido daquela estratégia porque ficava com muita ansiedade pelo resultado e recuava tentando uma outra alternativa que não tinha um segmento desse fluxo. Daí eu sentei com o doutor e digo assim: olha, se vocês ficarem refazendo a estratégia, a gente tem que fazer um recombinado, Uhum. porque aquilo que é combinado tem que descombinar para alterar. E como o cartório não é nosso, né? É da pessoa e ela que decide, então ela tem o poder de realmente mudar a hora que ela quiser, sem problema nenhum. Mas se ela nos contrata, é porque ela confia no trabalho e porque esse trabalho já gerou pontos positivos em vários outros lugares. Então eu cheguei, fizemos uma reunião, eu digo, olha, doutora, a gente precisa alinhar isso. E daí ele disse, não consigo, não sei o quê. E daí eu percebi que não era mais do cartório, era familiar dele. Era E pessoal. daí era pessoal. E daí a gente fez só uma conversa, né? E ele me contando a história da família, me contando a história do pai, do avô. E daí fiz um processo de gratidão em relação a essa linha masculina. E foi fantástico, porque no próximo retorno, A o força. negócio estava A fluindo a força. milhão, a força do homem. Ah, Exatamente. agradeceu ao pai, deu um lugar, um bom no lugar no coração, né? Para quem está Exato. nos ouvindo e não entende de constelação, o pai na constelação familiar representa a força. Seja o pai que for, é Isso, a força. exatamente. E ele precisava colocar em ordem, né? Daí vem a questão de ordem, de hierarquia, que é a segunda lei, né? Uma das leis. Que enquanto eu não honro aquilo que passou, quero ser mais que o meu pai, ou critico aquilo que o meu pai fez, eu viro, né? A gente diz, né, que a gente Aham. vira para trás e olha para trás em vez de olhar para frente quando o fluxo anda. Eu sempre uso a expressão da cachoeira, porque daí fica muito visível, né? Tu já viu a água subir na cachoeira? Não Uhum. sobe. É a mesma coisa eu virar olhando para trás, criticando quem veio antes, ou criticando o meu chefe, criticando o meu líder. Né? O fluxo para acontecer é só de cima para baixo, não pode ser invertido, se existe uma ordem. Então, o respeitar essa ordem faz bem para o de cima, mas principalmente para o de baixo, porque é ali o problema. O de cima não está nem aí, né? Se ele quer, não quer, se criticou, não criticou. E daí, para quem está nos ouvindo, pode comparar com as crianças, quem tem filhos, né? Nós, pais, a gente não está nem aí para o que o filho, se gostou daquela ordem ou não gostou, ele precisa fazer Agora deu porque é uma travada. importante para ele fazer. Tem um significado maior que ele não está enxergando para ele fazer, né? Então, se ele considerar isso, o fluxo acontece. E foi lindo. Quando ele percebeu esse movimento, Fábio, ele chorava, né? Dizia, Denise, nossa, eu nunca pensei que poderia acontecer isso só por um fato de um agradecimento. Mas só que o agradecimento foi no coração, não foi só na cabeça para fazer de conta, para cumprir um pré-requisito, né? Foi no É, coração. Quando o coração atua, ele libera esse fluxo para realmente ele vir a acontecer. sim. Olha, o Johnny está perguntando aqui, e a mãe, né? O que representa na constelação? Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá. Você quer responder, Dê? Eu respondo? Tanto pode faz. responder, pode responder. Então, Johnny e demais, a mãe, ela representa o sim.
né? Então, assim, no momento em que nós fomos gerados, foi um momento de sim dessa mulher para o universo. Então, por mais que ela possa ter ficado ou preocupada, ou desesperada no dia seguinte, meu Deus, estou grávida, o que eu vou fazer com uma criança? Na hora da concepção, ela disse sim, a alma dela aceitou. Então, todas as relações que a gente tem, aonde a gente consegue receber, dizer sim, é nessa relação com a mãe. Então, só fazendo um resuminho, né? Tudo que a gente recebe da vida e a gente pode agradecer, uma pessoa que ela consegue dizer sim para a vida, é que ela tá num bom relacionamento, num bom caminhar em direção à mãe. E as pessoas que têm força, que sabem se posicionar, têm autoconfiança, têm a liderança, né? Tem a força do pai. Então é a representação da mãe e do pai. Pai sempre do lado direito e a mãe sempre. Eu também uso muito, Fábio, a questão da mãe ter um sucesso. Parece que deu uma Fábio, está desestabilizada. me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tá travando um pouquinho o teu, mas agora voltou melhor. Eu também uso muito que a mãe é o sucesso. Então, quando a gente Sim. não tem sucesso, dá uma olhadinha para a mãe, é uma boa dica, É, né? O que que eu estou fazendo que eu estou criticando a minha mãe? sim. Então, olha para isso com amor, né? E segue. Porque se travou alguma coisa, eu preciso ter o sucesso primeiro antes de ter a força. Porque com o sucesso vem a força, daí eu vou muito adiante, né? Tem a explosão. Então, se eu não tô com sucesso hoje, dou uma olhadinha para minha mãezinha. Sim, o Bert dizia, né, que o sucesso tem a cara da nossa mãe. Isso, É o dizer exatamente. sim, né? Quanto mais a gente diz sim para nossa mãe, mais as coisas fluem, mais sim chegam pra gente. Você sabe que esses dias eu tenho um menino de 7 anos, né? E a Lívia de 3. Aí esses dias meu filho resistindo, não queria fazer lição e não, 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 não. Aí eu falei: "Ah, não. Então eu vou te ensinar uma liçãozinha, tá?" Eu pedia para ele fazer a lição e ele dizia que não, né? Aí eu falei assim: "Eu vou te ensinar uma liçãozinha. Toda vez que você falar não para mim, você vai receber um não de volta. E eu vou te ensinar como é que a vida lá fora funciona. Ou você E começa a me falar sim, ou a partir de agora vai ser não para você e a gente vai exercitar aqui em casa. Então, assim, mãe, me dá um Yakult? Não. Mãe, posso jogar não sei o quê? Não. Mãe, posso não sei o que lá? Não. Então, a partir de agora é não. A partir do momento que você começar a me dizer sim, aí eu começo a liberar sim para você também. E assim você já vai entendendo como é que funciona lá fora. exatamente, exatamente. Ai, E coitado, daí, 7 anos de idade. Ter uma mãe mas, nessa assim, condição não, não deve ser ah, fácil para não, ele, sabe? coitado. Não, mas pensa só. Se todos tivessem uma mãe com esse conhecimento, o que ajudaria nós, nas empresas, a ter profissionais bem qualificados? Adultos, adultos, Nossa, seria uma benção. Porque a gente tem muita adulto. dificuldade, daí não estou dizendo de uma forma específica, eu estou falando bem geral mesmo. Porque a Uhum, gente olha no mercado como um todo e a gente percebe que existem muitas pessoas fora do lugar dentro das suas famílias. E isso gera reflexo nas empresas. isso, Gera reflexo. exato. Eu brinco que toda vez que tinha uma implantação, algum projeto novo, alguma coisa para você apresentar para uma equipe, né? Pelo menos na minha área, que era uma área de muita integração.
você consegue ver nitidamente as crianças, não menosprezando os profissionais, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é quando a gente olha para uma pessoa, mesmo adulta, e você consegue ver a criança ferida que tem ali atrás. Isso. A criança que não recebeu o não dos pais, que acha que tem que ser só do jeito dele, e aí fica emburrado porque o projeto, a ideia dele não foi escolhida. A criança medrosa, né? Que tipo, ai, tá bom que vocês decidirem aí para mim, tá bom. Então, assim, todas as crianças que possam existir, que a gente possa imaginar, quando a gente tem esse olhar mais amoroso, inclusive, né? Pode parecer romântico para a gente falando aqui de empresas, de processos, mas é um olhar amoroso, é um olhar de eu vejo que tem algo aí atrás. E atrás, lá na tua infância, lá na relação com seus pais, que te impede de ser um excelente profissional hoje. Exato. E claro que tem outras competências tão boas que te trouxeram até aqui. E você ocupa o cargo, o lugar, o exercício que você tem para realizar, né? Então, é olhar os dois lados. Qual é a força que trouxe esse profissional e quais são as dores que ele também pode ter internamente, né? Porque agora acho que não tem tanto isso, não sei também, mas antigamente se dizia muito que tu chega para trabalhar numa empresa, o teu pessoal fica lá fora, né? Não entra junto. Só que não existe isso. A pessoa é única. E além de trazer o pessoal, ela traz toda a carga familiar dela, de todos os seus ancestrais. Então, é algo muito maior. Se o empresário estiver atento a esse movimento, ele consegue pegar o melhor de cada um dos profissionais também, né? Porque ele tendo esse conhecimento das leis dentro das organizações, ele sabe por que a pessoa está tendo aquele movimento e daí então ele reage de uma forma diferente. E não reage numa forma agressiva em relação ao fato. E sim, ele aceita porque a pessoa tem aquela característica. E o aceitar não significa concordar. Né? O aceitar, não, tá tudo certo. Ele não consegue agir de outra forma, ele só consegue agir dessa forma. Ele é explosivo, não sei o quê. Mas aí pega o que for de melhor daquele profissional. Sim. É um olhar muito atento, né? Que a gente precisa ter nas nossas relações. Porque é a tão falada empatia, o jargão tão utilizado do se colocar no lugar do outro. Todas essas frases que a gente ouve insistentemente em todos os lugares, mas é de fato exercitar essa empatia, que não é tarefa fácil, até porque eu também tenho os meus enroscos familiares, os meus emaranhamentos, as minhas dificuldades, né? Todos nós temos. Então, você conseguir ir se deslocando e evoluindo nesse sentido e contribuindo com o seu colaborador para que ele também possa desabrochar e se desenvolver, ter essa percepção, né? Porque quando a gente fala de constelações e desses emaranhamentos, dessas cargas e tal, é tudo inconsciente. Então, as pessoas, às vezes, elas estão travadas, bloqueadas em alguma fase do desenvolvimento pessoal delas, sem saber que aquilo está machucando, sem saber que aquilo está impedindo ela de crescer. Muito. É inconsciente. Então, assim, como que eu pego uma pessoa que está ali, às vezes não está nem sofrendo, né? Com aquela falta de crescimento. Às vezes, para ele tá bom do jeitinho que tá. E como que eu pego aquele potencial ser e dou uma, né, cavoco ali, mexo a terra, jogo uns adubos. Como que eu faço aquilo crescer mais, prosperar, florescer e dar o melhor daquela semente, o melhor que ele pode trazer, né, pra gente. É muito eu acho que o que difere também, Fábio, é que quando a gente tem esse conhecimento, a gente ainda vai cair em algumas armadilhas. Porque nós somos humanos. Só que nós voltamos mais rápido para o nosso lugar. Então, tendo essa consciência.
Então, o buscar esse conhecimento interno, né, é importante cada vez mais nos aprofundarmos no eu, né? O que que é a essência? O que que vale a pena realmente, né? O que que está a serviço da vida? Então, quando acontece uma má decisão, nossa, é segundos ou um dia de sofrimento ou meia hora de sofrimento. Opa, entendi, volta para o lugar de novo. Entendi por que eu caí na minha armadilha. E não ficar lá se chicoteando, né? Que eu sempre digo, uma vida inteira porque eu errei. Eu vou errar, né? Mas eu consigo voltar mais rápido. E eu, o que eu digo, é quem faz essa busca, né? Pelo um conhecimento interno maior. E isso nas organizações é fundamental, porque senão vira uma perseguição em cima de um colaborador, fica uma perseguição em cima de um gestor, né? E que atrapalha muito a vida de cada um, Com certeza. né? Porque isso não se sustenta a longo prazo. É verdade. E dificulta o crescimento de todos, né? Não só das pessoas envolvidas, mas da própria saúde da empresa. Exatamente. Exatamente. Fábio travou, acho que tu vai ter que repetir. Ela estava se despedindo e dizendo que quem tem alguma contribuição aqui possa colocar uma pergunta, que a gente possa conversar, informar. Ei, Matilde, o que tu gostaria de saber a respeito de constelação nas organizações, Matilde? Fabi, Oi, voltei? tá me ouvindo? Voltei para vocês? Tá travado, tá rodando. Agora voltou, agora voltou. Oi, voltei. Voltou, voltou, Vamos voltou. lá. Alguém fez alguma pergunta, alguma coisa? Acho que o pessoal não ouviu, Fábio. Começou a Ah, travar bem na hora que tu começou a falar. pois é, eu estava fazendo um convite para quem quiser fazer alguma pergunta, que a gente já está bem no finalzinho. Se alguém tem alguma dúvida ou alguma questão em relação às constelações nas organizações. E estava te agradecendo, Dê. Não sei se você conseguiu ouvir, agradecendo sua Não. disponibilidade, esse papo. Nossa, eu adoro falar de empresa, adoro falar de gestão de processos. Então, para mim, assim, me anima a alma, meu coração infla. Nossa, tem tanto assunto sobre isso, né? Tem. Ó, a Matilde perguntou aqui alguma coisa, ó. Quando a gente não sai do lugar, o que está pegando? Ih, cadê? Um representante para a Matilde, por favor. Olha aí, ó, se Pode... tivesse no Zoom já dava para fazer uma constelação, Matilde. Exatamente, exatamente. Pode ser muitas coisas, né, Matilde? Mas normalmente é algo que eu estou rejeitando o pertencimento. Normalmente é no pertencimento nessa questão. Quando volta, 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 é alguém que deveria estar sendo reconhecido, que ou no passado da organização ou da família, de alguma forma ele foi excluído. Então, eu vou dar um exemplo aqui, até de uma aula que eu vi hoje, Fábio, com o professor Décio. Tu conhece o professor Décio? Não. Ele é lá de Minas Gerais, do IDESV, e daí ele trouxe um exemplo um pouquinho em relação a isso.
Tá. que tinha um empresário, dono de um restaurante, onde ele tinha um garçom que ajudou ele desde o início da fundação do restaurante. Só que depois de um tempo, eles não estavam mais se acertando, e daí ele demitiu esse garçom. E o garçom colocou ele na justiça, exigindo um monte de coisa indevida. E ele ficou furioso com isso, né? Brigava em função de tudo que aconteceu. Só que ele percebeu que cada vez que ele demitia um garçom ruim do restaurante dele, um outro garçom bom assumia esse papel e começava a ficar ruim também. Daí ele foi procurar o professor Décio, onde eles perceberam que tinha uma exclusão, alguém que tinha sido excluído, que não estava sendo valorizado dentro do sistema. E perguntou para ele o que é que tinha acontecido no passado do restaurante que pudesse ter ocasionado isso. Daí ele lembrou da história. Aquele garçom, filho, né, me colocou na justiça e bravo, furioso com ele. Daí o que teria que acontecer? Teria que ter um reconhecimento, né, desse garçom para parar esse ciclo repetitivo de cada vez que um garçom ruim saísse, um bom ficava ruim. E daí sugeriu que ele fizesse esse reconhecimento. E ele disse não, que não ia fazer. Como assim? Ele ia lá agradecer o cara que prejudicou ele, né? Não se sentia à vontade. Daí o professor disse para ele que não, que ele poderia fazer um reconhecimento interno dentro do restaurante, fazendo uma plaquinha lá com o nome de todas as pessoas que passaram por lá, como forma de agradecimento e tal. E assim ele fez, né? Reconheceu o nome de todos lá e no coração dele, principalmente, né? Porque em função disso ele construiu alguns procedimentos dentro do restaurante e ganhou o prêmio Top of Mind, né? Então, em função da saída dele, daquele problema que aconteceu, ele fez muitas coisas boas dentro do restaurante dele. E com isso, diz que fez assim. 2 semanas depois, ele liga para o professor e diz assim: que isso? Foi mágica? O que tu fez aqui? Não, para demonstrar que realmente quando as coisas voltam é porque eu ainda não olhei para o essencial. Então eu preciso olhar para o essencial, preciso olhar para aquela pessoa que foi excluída ou para aquela situação que eu estou rejeitando. Enquanto eu não olhar para aquilo, vai voltar, Matilde. Então esse é um exemplo prático que eu trago para te pensar aí por que está repetindo algumas coisas, né? E tentar, na tua lembrança aí, agradecer aquilo que passou, mesmo que naquele momento não tenha sido bom, não tenha sido agradável, não tenha sido pertinente, mas fez parte. Sim. Agradecimento genuíno é a alma, né? A alma do negócio realmente abre portas, é a melhor chave que a gente pode ter, não no bolso, mas no coração, é a gratidão, né? E uma outra questão que pode ser também em relação às lealdades invisíveis, né? Então, assim, eu tô honrando a quem nessa repetição? É que aqui a gente tá numa live que não tem como entender melhor, mas assim, qual é essa repetição? É uma repetição de padrão na família? O que mais que eu poderia estar honrando no meu sistema familiar por meio de estar sempre no mesmo lugar, né? Então tem esse outro Tem lado aquela também. história que falam assim também, Fábio, diz assim, Oi? eu sou diabética porque minha mãe é diabética e minha Agora, avó é diabética. o que foi, Dê? Repete para mim, por favor, que travou. Que tem aquela questão que as pessoas falam, dizer Oi? assim, eu sou diabética porque minha mãe é diabética e a minha avó também é diabética. Então, isso é uma forma de Uhum. honrar, né? Esse exemplo que tu Ah, traz aí. claro. Às vezes consciente, Verdade. só que muitas vezes inconsciente. Sim. Dê? Tô te ouvindo, sim, voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então vamos lá.
Bom, então eu ouvi a parte que você explicou aí do diabético, que realmente é a forma de honrar, né, esse sistema familiar. Pertencer, inclusive, né? Ser E, igual a todos que aqui e, passarem, né? e no caso, assim, desse Ai, é consciente, né? Só que às vezes é inconsciente. não, a gente segue os padrões para pertencer, né? A lei do pertencimento é a primeira, não é à toa, né? Porque ela é muito forte. A gente faz de tudo para pertencer ao nosso sistema, principalmente Exato. familiar. Então a gente Uhum. fica doente, a gente tem as mesmas dificuldades, a gente tem do jeitinho que a nossa família é, a gente faz de tudo para pertencer. E toda vez que a gente tenta fazer algo diferente, a gente tem que lidar com a famosa culpa, com os medos de desapegar e de deixar esse lugar que é tão comum no meu sistema familiar e me abrir ao merecimento de algo que é diferente. Não estou dizendo que é melhor nem pior, né? Porque dentro da constelação é sempre do lugar de respeito. Então, quando a gente está trazendo, por exemplo, o caso de uma doença, é com muito respeito que eu peço permissão para esse sistema para não para fazer um pouquinho diferente. Eu continuo pertencendo, mas de outro lugar. Eu reconheço que isso foi necessário, eu reconheço que isso faz parte da minha família, mas com todo respeito e gratidão a todo o sofrimento que já passaram, eu posso, né? Do meu lugar de pequena é pedir permissão para esse sistema para fazer diferente. E dizer Uhum. sim, gente, dizer sim para a mãe. Ó, minha mãe acabou de entrar, então sim, mamãe, você é grande. Isso mesmo. Sim, sim. Dê, muito obrigada pela sua presença, sua disponibilidade. Eu que agradeço, querida, foi uma Obrigada a todo honra. mundo aí que participou. Obrigada mesmo. Foi muito legal, foi muito bom mesmo. Gente, muito obrigada. Eu tô falando até meio pausado porque eu tô com medo de cair. Ai, um beijo grande para todo mundo. Saudades, Denise, de você. Eu também. Sucesso aí nas suas gestões com seus cartórios e que você conquiste todo Obrigada. o Brasil, porque a gente está realmente precisando de bons serviços, de serviços com qualidade. Obrigada, querida. Foi uma honra estar aqui. Desejo também muito sucesso para o teu instituto, que cada vez mais consiga ajudar muitas pessoas, que o propósito está lindo. Tá, né? Também estou feliz, estou bem empolgada com o que está se apresentando. Gente, muito obrigada, viu? Boa noite para todos vocês. Beijo. Eu vou tentar salvar e colocar lá no IGTV. Aí, se der tudo certinho, eu te mando o link, Denise, para você poder divulgar com seus contatos também, tá bom? Combinado, então. Beijo, fica Beijo, com Deus. tchau, tchau.